Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje dia 23 de abril, pontualmente 22 horas. Mais uma live ilustre, né? Com um grande amigo, alguém que eu tenho também grande admiração, né? Esperar o pessoal entrar, eu quero que vocês coloquem aqui se o som e imagem tá tudo certo. Eu já ajustei aqui, mas a gente sempre pede aí pra não ter direitinho, maravilha. Esperar daqui a pouco o meu amigo Carlos Henrique Bezerra Leite pedir para entrar. Som e imagem, pessoal, tá tudo bacana. Cidade, estados estão assistindo. Hoje é a única live que eu tô fazendo hoje, né? Então, live é com meu amigo e alguém que eu tenho grande admiração. E aí, pessoal, como é que tá? Som, imagem. Deixa eu só puxar aqui se tá tudo legal. Maravilha, tudo certinho. Aqui Valéria presente, André Barros de Recife, Fortaleza, olha só, Paraíso do Tocantins presente também, boa noite Rio de Janeiro, Alana, André Luiz, vamos bombar coraçãozinho aqui, Janaúba, Minas Gerais, Acre, Rio Branco, opa, o Bezerra Leite já pedindo para entrar, já vou autorizar, que tá entrando já, Santa Catarina presente, Goiás presente, olha só, em meio aí à pandemia do Covid-19, grande amigo, professor Bezerra Leite, tudo bem? Já dá um oi pro pessoal, um salve pro pessoal, o pessoal tá entrando. Boa noite, meu querido Leone Amigo Pereira. Leone Pereira, grande advogado, grande professor, grande coordenador da MASO, amigo de longas datas, né? Já estamos juntos há muito tempo nessa luta, né? Já Da estamos bastante educação. tempo, né? Eu já tô nessa de preparatório já há mais de 15 anos e imagina, né, professor, também estamos aí na luta aí com a nossa querida área trabalhista e mudando muito em tão pouco tempo, né? Também não poderia ser diferente, né? Também a gente tá num momento aí que não é momento agora de julgar, é momento agora de união, de fraternidade, né, de altruísmo para a gente tentar juntos superar tudo isso, né? Mas dá um salve pro pessoal. O pessoal já me ouve bastante falando, queria ouvir a sua voz aí, bastante gente presente. A gente marca esse horário às 22 horas, eu sei que fica às vezes um pouco tarde, mas tem que conciliar, né? Para você ter que conciliar com a advocacia, com as aulas do Damasio e tudo mais, a gente consegue fazer no final do dia, mas tá tudo certo. Engraçado, só alguns estão colocando que tá travando. No meu aqui tá normal, no seu também tá normal, acho que tá normal, né? O pessoal também tá colocando, de repente sai e entra de novo, às vezes quando trava, porque a internet aqui é a máxima aqui que eu acabo colocando. 10 horas eu também acho um bom horário, quer dizer, o pessoal já assistiu a novela, já assistiu um jornal, já etc. Agora é momento de reflexões. Vou chamar de você, pedir a liberdade de chamar de você pela nossa proximidade, pela nossa amizade. Por favor. É alguém que eu falo para todos que me acompanham, é alguém que eu tenho grande admiração, né? O professor Carlos Bezerra Leite e eu coloquei hoje na publicação, é um dos maiores juristas do país, da área trabalhista, tem uma obra de processo de trabalho impecável. Inclusive, quando eu escrevi meu manual, eu usei muito como base, indico para os meus alunos, então realmente é uma referência, fora outras obras também, Ministério Público do Trabalho, teve uma carreira do Ministério Público do Trabalho, depois desembargador, aposentou, agora está na nossa querida advocacia. Não para não, professor? Não para nunca? Sem parar? Não dá para parar, né, Leone? Não, eu acho que as pessoas têm que estar sempre motivadas para fazer alguma coisa, né, em prol do direito, né? Nós somos apaixonados pelo direito, em qualquer trincheira que você tiver, é preciso você se dedicar, cada vez mais se capacitar, se reciclar, se reinventar e nunca deixar de estudar. Eu sempre digo, na nossa área, a única coisa que não pode transitar em julgado é o livro. Temos que Exatamente. estudar. É um filho eterno, né? A gente fica pensando como melhorar, como mexer. E agora, nesse momento, então, nem se fala, né? O processo um pouco menos, mas imagina uma obra como você tem, né? Direito do trabalho também, pela Saraiva, tem tanto trabalho quanto processo. E indico meus alunos também, quem está acompanhando, estude as obras do professor Bezerra Leite, realmente são obras incríveis, mas direito do trabalho, então, nossa, né? A próxima edição já deve estar pensando já, né? Na próxima edição, o que vai vir. Talvez vai ter o capítulo do coronavírus, né? O coronavírus e reflexos trabalhistas, né, também, né? Porque muitas alterações, Então, muitas modificações, né? é um
um microsistema, né? Microsistema normativo de crise, com reflexo no direito do trabalho, né? A quantidade enorme de normas jurídicas editadas durante a pandemia é um negócio incalculável, né? Toda hora sai uma... é muita insegurança, né? Mas, na área trabalhista, são 4 ou 5 medidas provisórias que realmente se destacam. E você falou, revolucionaram tanto o direito do trabalho que ele está de cara nova. É um novo direito do trabalho, podemos dizer assim. E oxalá que essa pandemia passe logo para a gente resgatar aquele direito do trabalho raiz, né? Que a gente sempre... Né, você está dando aula há 15 anos, eu estou há 28 anos dando aula. E a gente perdeu até como é que conversar com o aluno. Porque você fala uma coisa, vem a medida provisória fala outra, você... é muito difícil para você dar uma, vamos dizer assim, uma segurança para o aluno estudar, porque hoje o que a gente sabe? Tem que continuar estudando, formação continuada. Quem achava que sabia alguma coisa, chegou à conclusão que não sabe nada, tem que retornar tudo a estaca zero. O julgamento do Supremo foi emblemático, assim, olha, foi uma surpresa de todo quanto é lado, né? Texto literal da Constituição, o Supremo, né, relativizando a normatividade expressa, né? Invocando outros postulados, jurisprudência de crise, e por aí vai. A gente está vivendo realmente um momento muito complicado, muito complexo, e temos que ter humildade de estudar, continuar estudando, né? Se a gente não tiver essa consciência de continuar estudando, nós não vamos poder, né, transmitir o que a gente conhece para os alunos, e a gente também não vai aprender, porque vai ficar naquele marasmo todo. Temos que realmente saber se vamos ter realmente um direito do trabalho de crise ou um direito do trabalho como um direito fundamental, humanamente reconhecido, universalmente consagrado, com convenções da OIT, e foi base para várias constituições, vamos dizer assim, pós-Segunda Guerra, né? A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, enfim. Temos muitas dificuldades, né, pelos percalços da economia, e agora um problema crucial da saúde, que repercute, reverbera em todos os setores da política, na economia, na sociologia, na pedagogia e no direito também, né? Então, para nós aqui, e dentro do direito, do universo do direito, fazendo recorte ainda para o direito e o processo do trabalho, realmente nós estamos vivendo um tempo muito complexo e só nos resta a humildade de voltar a estudar, de voltar a se sentar, a se debruçar, fazer comparações com muitos ordenamentos jurídicos. Eu vi que você fez pós-doutorado lá em Coimbra, né? Foi Coimbra que você fez? Eu fiz um em Portugal e um na Espanha. Fiz em Coimbra e em Santiago de Compostela. Ah, que bacana. Eu mesmo estava fazendo um pós-doc lá em Coimbra, lá tive que suspender todo por causa do coronavírus. Aí eu consegui para o ano que vem, né? Então, mas é o que está acontecendo mesmo no mundo todo, né? Mas no Brasil, né, assim, já que o nosso ordenamento tem tanta complexidade, o que a gente tem que levar em conta, em primeiro lugar, para estudar bem as medidas provisórias, é o contexto em que elas foram editadas. Ao contrário do que preconiza a OIT, não houve vamos dizer assim, um diálogo social. Foram medidas provisórias, o governo poderia ter emitido projeto de lei e ter corrido atrás para aprovar o mais rápido possível. Né? Como a gente sabe, quando há interesse, se aprova com muita rapidez. Mas preferiu medidas provisórias, depois editou a 927, tinha um artigo lá que previa suspensão, né? Uma coisa totalmente... O próprio governo, o próprio presidente falou isso, não tem condições, mandou, revogou no seu Twitter, no seu diário oficial particular, que é o Twitter, né? Exato. E depois disso, nós estamos vendo só problemas e mais problemas. Exatamente. E outra medida provisória, 936, depois vem 944, 945, 946. Já são 5 medidas provisórias assim, que compõem o que eu chamo de microsistema normativo de crise. O nome é muito, muito bom, viu, professor? Muito bom mesmo. E emendando, né, professor, amigo, no que falou, eu queria, para todo mundo que nos acompanha, eu ouço muito assim, né? Lá naquela vida acadêmica intensa que a gente tem. Ah, agora é fácil para você. Você já estudou, agora ser professor é só dar aula, é só escrever, é só advogar. E, nossa, assim, assim, a preocupação constante com o estudo, e eu tenho humildade de reconhecer. Eu não sou nenhum gênio, muito pelo contrário, eu falo que 99%
transpiração e 1% de inspiração. Então, para mim, sempre foi muita ralação de peito mesmo, né? Nenhuma genialidade. Então, horas, eu falo para meus alunos, é bunda quadrada, mão doendo e cérebro inchado, né? É o que leva a gente... E nesse momento agora, acredito que você também. Quantas madrugadas eu fiquei estudando, sábado, domingo, pensando, gravando vídeo lá pro meu canal no YouTube, escrevendo e orientando o cliente e aluno. Assim, o que a gente está estudando, né? Realmente, desde a Lei 13.979, Decreto Legislativo 6, as MPs 927, 928, 936, 944, 945, 946, e mais a lei do Corona Voucher, né? E as decisões do Supremo, acredito que você também está fazendo a gente reestudar as vigas mestras do direito do trabalho. Quer dizer, eu até mostro, tem aqui, ó, vou mostrar. A gente pega os clássicos, né? A gente pega, por exemplo, aqui, ó, Américo Plá Rodrigues, os princípios. Quer dizer, a gente pega Orlando Gomes, Coqueijo Costa e grandes outros juristas, né? Assim, tudo que eles pensaram de lá de trás, a gente vem trazendo para cá. Realmente, e hoje se fala muito, né? E você tocou nesse assunto, nesse direito emergencial, direito de crise. Agora esse nome muito interessante, vou até falar esse microsistema jurídico, que realmente eu conheço a expressão sua, da tutela coletiva, né? Que você fala isso nos livros, né? Do microsistema, dos interesses transindividuais, meta-individuais ou superindividuais. Mas, assim, não adianta. E eu falo meus alunos, tem que ter essa humildade, né? E talvez isso que eu acho que é belo no direito. É uma ciência em constante transformação. Como diz Carl Seixas, é uma metamorfose ambulante, né? Porque realmente muda toda hora e a gente tem que estar acompanhando. Então, é um momento, e eu queria também ouvir qual que é a sua opinião. A gente estava discutindo, antes da pandemia, a extinção da Justiça do Trabalho, a unificação com a Justiça Federal, o fim da área trabalhista. E eu posso afirmar com toda certeza. Talvez depois da medicina, economia e direito, mas no direito, qual é o ramo que mais se debate no mundo? É o direito do trabalho. Então as pessoas têm que entender que tudo gira em torno do trabalho humano. E o que a gente espera é que as pessoas entendam a importância que tem na área trabalhista, que tenham mais respeito pela área trabalhista. E a gente está, assim, não é momento de piada, mas o coronavírus está resgatando a área trabalhista no sentido de trazer para a população, para a sociedade mundial, que por mais que o trabalho ele sofra transformações, plataformas digitais, economia compartilhada, gig economy, sharing economy, essas subordinação por algoritmo, essas novas expressões que a gente está ouvindo, mas é direito do trabalho. Você tocou muito bem nesse assunto. É o direito do trabalho, o trabalho humano, em suas N vertentes, e o quanto a gente está debatendo isso. Então, eu acho que as pessoas estão passando a ter naturalmente mais respeito e entendendo, professor, a complexidade da área trabalhista. É uma área extremamente complexa. Queria ouvir a sua opinião sobre isso. É verdade, o Leone. O que acontece é que hoje, inclusive, né, estávamos vendo posições da OIT, a posição da OIT diante do Conavid, né, prestigiando o diálogo social, estimulando a negociação coletiva, os atores sociais e políticos envolvidos, governo, representação de trabalhadores, representação de empregadores, enfim, um grande concerto, buscando uma solidariedade para que a gente possa superar, porque realmente é a primeira vez, assim, eu acho que talvez na história, vamos dizer assim, nos últimos 100 anos, vamos dizer assim, a partir da criação do OIT, de 1919, né, que já fez 100 anos no ano passado, né, Perfeito. que houve a internacionalização dos direitos dos trabalhadores, né? A OIT é mais antiga do que a própria ONU, né, na verdade. Verdade. E isso nos traz assim profundas reflexões acerca do futuro do direito do trabalho. E nós estávamos passando por um momento de praticamente assim extinção do direito do trabalho. Estávamos vivendo uma civilização do direito do trabalho, ou seja, o direito do trabalho voltando a ser um apêndice do direito civil. Exatamente. E agora, né, justamente nessa pandemia, é que, na verdade, as pessoas começaram a se voltar para o direito do trabalho e ver a importância dele. E o pior, que, a meu ver, na minha visão, o presidente da República, insensível a essa situação,
passa a editar medidas provisórias sem consultar as bases. Ele nomeou uma comissão de juristas para elaborar um projeto para negociação, para ampliar as reformas, a modernização da legislação trabalhista, entre aspas, mas nem ouviu ninguém, saiu tudo do Ministério da Economia, medida provisória tecnicamente imperfeita. Por exemplo, você vê lá o parágrafo 1º do artigo 10, né? O artigo 10 da 936 fala que durante a suspensão ou redução vai haver garantia provisória no emprego. Aí vem um parágrafo que fala, a dispensa sem justa causa durante a garantia no emprego. O que é aquilo, né? Leone, é brincadeira. É falta de técnica total. Assim, uma coisa assim, sem precedentes, né? Ou seja, quem fez isso não sabe. Fala que é empregado excluído, depois fala que tem cômputo, que tem controle de jornada, quer dizer, embargo de declaração na própria medida provisória, né? Não, aí acaba, depois quer que diminua o número de demandas na Justiça do Trabalho. Eu, na minha percepção, vai explodir demandas na Justiça do Trabalho, principalmente em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo perdeu a grande oportunidade de dizer, olha, tem que haver negociação coletiva, como diz a Constituição, tem que haver com acordo coletivo e convenção coletiva. E por quê? Porque se você faz acordo coletivo e convenção coletiva, você cria segurança jurídica de que ninguém vai depois litigar contra um acordo ou convenção coletiva. O sindicato não vai litigar, porque ele mesmo fez aquele documento, fez aquele instrumento. Pelo contrário, o Justiça do Trabalho pode até aplicar má-fé ao sindicato que fez o acordo coletivo e depois vem pedir a desconstituição. Exatamente. Mas agora, passando o sindicato, olha, já imaginou a quantidade de ações individuais? O próprio Ministério Público do Trabalho pode propor ações coletivas? Se verificar que, no caso concreto, por exemplo, aquela empresa não passou por aquela crise, alguns setores, né, a medida provisória não fazem separação entre os tipos de empregadores, não se diferenciou grande, pequeno, médio, microempresário, não diferenciou. Então, quer dizer, isso vai acabar, às vezes, alguns mais espertos vão usar um mix. Eu estou falando, tem um mix normativo em favor do empresário. Ele pode obter linha de crédito, ele pode alterar o contrato, teletrabalho, antecipar férias e tal, pode reduzir salário, pode suspender contrato de trabalho, né? E ainda obter toda uma linha de crédito, benefícios, e ainda ficar isento de diferimento para pagar fundo de garantia, enfim, uma série de benefícios que às vezes a empresa não precisou fazer. Eu tinha que deixar bem claro, as empresas que comprovadamente tiveram sentido os efeitos da crise, pelo menos isso, né? Mas não tem nada. Não então, tem. Quer dizer, aí colocaram tudo no mesmo balaio, às vezes o empregador de boa-fé, que faz tudo e realmente não tem condições, vai precisar do dinheiro, não tem, porque outro lá que está bem, às vezes no supermercado está vendendo, bombando como louco, tem algum setor lá que está vendendo, por exemplo, um setor... Imagina o setor que fabrica máscaras e o setor e álcool gel. Álcool gel. As empresas estão pior, nunca ganharam tanto dinheiro na vida como ganhando agora. Então, numa empresa dessa, se houver redução salarial, se uma empresa dessa pegar linha de crédito, né? Estou falando, todos aqueles que estão vendendo também tem o comerciante, a farmácia que se beneficiou, quer dizer, tem uma linha de atividades que lucraram com a crise. A gente sabe disso, é normal. Uns ganham, outros perdem, né? A crise, os chineses falam que crise é até oportunidade, né? Crise não é... Mesmo em guerra, né? Teve empresa que surgiu na guerra, né? Sim. Os Estados Unidos cresceram muito por causa da Segunda Guerra, das guerras. Exatamente. Tinha dinheiro, emprestou dinheiro, os países todos quebrados, ele começou a emprestar e cobrar juros, ganhava muito dinheiro. Porque não era nada, os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial era inexpressivo. Ele ganhou mesmo na Segunda Guerra Mundial, começou a vender, aí começou a Guerra Fria, vendendo armamento, criando Rússia e Estados Unidos, a antiga União Soviética, né? Incentivando as brigas, e eles vendendo armamento, os dois ganharam muito dinheiro, né? A verdade é essa. E agora a tecnologia com o Japão, China, depois agora a China, né? A briga entre China e Estados Unidos, nós estamos aqui pagando a conta, os dois brigando por interesses meramente econômicos. Aí surge a pandemia da coronavírus, que fala-se até em teoria da conspiração, aí começa todo mundo a desversar, porque o mundo está louco, ninguém tem teoria de base, nada, não tem segurança para nada. É fofoca que assume proporção, fake news e tudo mais, por aí que vai. Então, isso tudo transborda, para mim, no conflito clássico da história do capitalismo, que é um conflito entre o capital e o trabalho. Ele vai assumindo novas facetas, mas não há como negar que são duas classes que têm interesses contrapostos. Óbvio, o empregador quer pagar menos que o empregado trabalhe mais,
o trabalhador que trabalha menos ganha mais. Esse conflito sempre vai existir, porque só existe contraposto e não vai poder. O que a gente tem que fazer é administrar isso, né? Até que ponto o Estado entra nisso aí, e nós, né, professores, operadores do direito do trabalho, a nossa contribuição para tentar, acho que no caso de crise, minimizar ao máximo os efeitos. Né? A nossa atuação é nesse sentido. Né? Eu, professor, sou advogado de uma empresa, eu vou falar, meu amigo, faça acordo coletivo, evita problema lá na frente, à medida que o professor manda fazer acordo individual, o Supremo falou que pode fazer acordo individual, mas eu não faria isso não, porque o Supremo ainda não decidiu o mérito, poderia não decidiu, deixou em aberto essa questão, gerou uma insegurança desgramada. Porque o Supremo falou que vale o acordo individual e ignorou a existência do sindicato. O Supremo fez isso. Pô, dentro da Constituição, já viu o papel do sindicato? Rapaz, em vários dispositivos, a presença obrigatória do sindicato. Exatamente. A Constituição reconhece acordos e convenções coletivas de trabalho. E a convenção, quem serve com acordo e convenção coletiva, em princípio, é sindicato. Tem que estar pelo menos um sindicato dos trabalhadores nesse documento. A irredutibilidade salarial, jornada, tem que ter a participação do sindicato. Negociação coletiva, participação do sindicato. Então, ignorar os sindicatos, e foi isso que o Supremo fez, ignorou o sindicato como grande protagonista defensor dos direitos dos trabalhadores, seja no plano individual, seja no plano coletivo ou individual da categoria, como diz o artigo 8º e 3º da Constituição. Ainda até esqueci de 8º e 3º. Então, me parece que isso vai ter consequências muito graves, porque os trabalhadores, ao perder essa representação, quer dizer, aquela entidade que fazia a intermediação entre o empresário e o trabalhador, entre o empregador e o trabalhador, eles estão vendo que ele não tem importância. Então, o perigo que tem disso aí é as pessoas começarem a fazer justiça pelas próprias mãos. Não tem ninguém para me representar, então vamos juntar. E a história mostra isso. É como um ciúme, né? Ele começa a depredar tudo, não acredita mais em nada, não tem um palco, não tem um agente intermediário para negociar. Nessa luta que é historicamente assimétrica, né? O empregador tem o poder econômico, tem o poder disciplinar, tem poder hierárquico, é muito poder. O nosso ordenamento reconhece isso no artigo 2º lá da CLT. E o trabalhador ele entra só com a força de trabalho dele, né? E fica totalmente à mercê do empregador, principalmente porque o nosso ordenamento de profunda desigualdade social. O país é um dos países mais desiguais do mundo. 8ª economia do mundo, mas ocupa a 79ª colocação no IDH, Desenvolvimento Humano. Então, a contradição interna nossa é muito séria. Aqui é um barril de fogo. Por isso que a gente tem essa violência endêmica, né? As pessoas, você vê os países do norte lá, você conhece lá Portugal, você conhece lá a própria Espanha mesmo, quer dizer, o índice de violência é infinitamente menor que o nosso. Por quê? Porque eles tentaram corrigir essa desigualdade social, com amortecedores sociais, né? Com empregabilidade, eles estão vivendo o problema lá da imigração, mas mesmo assim tem base, a Alemanha hoje está liberando 2 trilhões de ajuda da Alemanha para a União Europeia para minimizar os efeitos dos outros países que não conseguiram reduzir como a Alemanha está conseguindo. A Alemanha foi dura no negócio de isolamento social, adotou políticas públicas adequadas, né? Comprou, né? Tinha produtos já está se antevendo, tem uma rede hospitalar. Por exemplo, o sistema de saúde na Alemanha é maravilhoso, rapaz. É muito bom o sistema na Alemanha. É excelente o sistema de saúde. Toda a população tem acesso, é universal como o nosso aqui. A população tem acesso à saúde. Estados Unidos, viu um problema lá em Nova York. Não investiu nos direitos sociais, rapaz. Lá você só tem direito à saúde se você tiver dinheiro para comprar o seguro. Se você é estrangeiro, imigrante, está irregular, você não pode comprar o seguro. Por isso que eles estão mordendo, comendo, experimentando o próprio veneno. Cara. Entendeu? E aí, o problema danado aquilo ali. Nós, aqui no Brasil, felizmente, a nossa Constituição foi pródiga em direitos sociais, com saúde, educação, trabalho, previdência, proteção à infância, à maternidade, tudo como direito social. E o trabalho deu um destaque ao trabalho, né? No artigo 7º, 8º, 10, 11, etc. E aí o que a gente fala é o seguinte, nós estamos tendo uma dificuldade enorme para
constitucionalizar o debate sobre o papel do direito do trabalho nesse modelo de pandemia e de crise. Porque é muito fácil você regredir 200 anos de história e colocar a supremacia do acordo individual sobre o acordo coletivo, sobre a lei, na contramão daquilo que era enaltecer o acordo coletivo. Desde Fernando Henrique Cardoso queria, né, alterar o artigo 7, botar um parágrafo, todos os direitos que podem ser objeto de negociação coletiva, ver a reforma trabalhista, botou o primário do negociado coletivamente sobre o legislado, e agora, num passo de mágica, mudou essa lógica todinha, esquece negociado coletivo e agora é acordo de vontade individual. E o paradoxo, né? É acordo coletivo só para quem ganha mais de 3 salários mínimos e menos do que o dobro do teto. Para reduzir o salário. É a faixa intermediária, né? A justificativa não é jurídica, a justificativa é econômica. Esse é o problema. Como você pode... não dá. Realmente, para nós do direito, fica muito difícil você fazer malabarismos interpretativos diante de texto claro da Constituição. E para nós do direito, a gente sempre fala, o 503 lá da CLT não foi recepcionado. Não. Que previa o acordo individual para redução do salário. Era pacífico isso na doutrina trabalhista. Em hipótese alguma, só mediante acordo da convenção coletiva. Aí o Supremo Tribunal Federal, imagine, mostrando, a meu ver, desconhecimento da realidade da vida sindical, da vida das empresas. Né? Tanto é verdade que, não obstante a decisão do Supremo, hoje a Globo 1 divulgou que vários sindicatos fizeram acordos individuais para redução do salário e suspensão do contrato. Ao contrário do que muitos estavam apregoando, os sindicatos não querem negociar. Tem uma lista de sindicatos que fizeram acordos em vários setores. Olha os setores. Bares, restaurantes, hotéis similares, 22% de acordos. Só para você ter ideia, foram 1.000, segundo insuspeita, foi a FIP, né, que divulgou isso. Insuspeita, a pesquisa. Foram 1.700.000 trabalhadores. 1.700.000 trabalhadores que tiveram jornada ou salário reduzido em função de acordos coletivos e convenções coletivas. Então, tem lá a pesquisa da economia G1 do Globo, que saiu, está divulgada aí. Se você quiser, até mando para você. Por favor. E aí, realmente, é algo que nos deixa meio estupefato, porque um dos argumentos que o Supremo utilizou foi essa: os sindicatos não querem negociar, os sindicatos estão se recusando, alguns estão querendo cobrar alguma coisa para negociar, outros estão exigindo ficha de filiação para poder negociar. Perfeito. E a realidade mostra exatamente o contrário. E é óbvio, nenhum sindicato vai querer, né, Leandro? Pensa bem, eu não quero ser acusado depois, mais tarde, de ter sido causador de desemprego em massa porque eu não quis negociar a redução salarial. É um suicídio do sindicato, se ele fugir dessa luta, né? Dessa negociação. Então, me parece que houve um erro danado, porque a medida provisória mandou comunicar e depois os empresários não queriam, na verdade, não queriam nem que comunicasse. Ou se comunicasse, não tivesse efeito nenhum, o que daria no mesmo. Comunicar sem efeito ou não comunicar é o mesmo. É coisa. É o mesmo. Então, acho que o ministro Lewandowski, ao meu ver, teve muita sensibilidade. O voto dele foi muito ponderado, porque ele vem falando, convenção, as diretivas da OIT, no sentido do diálogo social entre empregados, empregadores, governo e suas representações, Organização dos Estados Americanos na mesma linha, para ultrapassar a pandemia, temos que ter negociação, estimular a participação dos atores sociais, sindicatos, entidades de classe, etc., todo mundo negociando. Aí o governo, na contramão, editou uma medida provisória dessa, deixando na mão do empregador, sem dizer que tipo de empregador, se é pequeno, médio, grande, para poder reduzir salário, fazer aquele mix que eu te falei. É meio assustador até. Rompendo com todos os princípios, toda a história do direito do trabalho, com todas as conquistas dos direitos dos trabalhadores. Isso, a meu ver, a decisão do Supremo conspira contra o próprio capitalismo. Porque não existe capitalismo sem sindicatos. Você vê, nos Estados Unidos, os sindicatos são fortes, a base hoje no mundo do capitalismo é os Estados Unidos. E lá, a maioria lá, o sindicato é opt-in, opt-out, ou seja, eu só te contrato se você for filiado a sindicato. Se você não for filiado, eu não te contrato na minha empresa. De tão importante que reconhece o papel do sindicato.
Nós estamos na contramão, nós estamos igual aquele negócio, você copia o modelo, o que tem de ruim lá fora, quem botar para junto, o que der bom, você não quer copiar. Né? É como Portugal, né? Portugal, você vê lá, 158 que o Portugal ratificou, para mandar empregado embora lá, meu amigo, é a Exato. coisa mais difícil que tem. Tem que ter Fundamentando, prova. Né? justificando, exatamente. E é lá que é a conclusão. É o sonho do Eldorado de Portugal hoje, né? Um dos melhores lugares do mundo para se Ah, viver. não tem a dúvida. Portugal é espetacular, né? Não Realmente. tem violência. Se você tem empregabilidade, tem respeito aos direitos sociais, você não tem violência na rua, você anda a qualquer hora lá, você vê. É a coisa mais rara um furto de um celular. E olhe lá, não tem. Então, existe possibilidade para isso? Existe. A gente tem que copiar os bons exemplos. Agora, jurisprudência de crise em país de democracia tardia e desigualdade social profunda, para mim, realmente é algo assim meio assustador. Não dá Olha, para você comparar. sobre Zé Leite, cada live que eu faço, né? A gente está todo mundo assim, tá todo mundo fazendo reflexões todos os dias e assim, eu estou trabalhando igual ou mais do que eu estava trabalhando antes, assim, muito trabalho, muita consulta, fora as aulas, fora a advocacia e mais assim a cabeça, né? A gente está com a cabeça o tempo inteiro pensando. Em todas essas lives que eu estou fazendo, estou tendo a honra de fazer com grandes nomes, e você é um deles, assim, muito, porque cada um tem um ponto de vista, uma colocação, e a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo e refletindo. Agora, o que eu estou pensando mais de tudo isso, porque veja, teve um comentário aqui embaixo dizendo assim, mas o Leone tem que se decidir contraditório. Não, é que cada live tem uma abordagem diferente. Veja, uma situação, é o que eu sempre falo, é eu enquanto advogado. Entre aspas, é um pouco mais fácil, porque vai depender para quem eu estou advogando, a gente vai montar a tese e vai judicializar. Então, assim, uma coisa é o pragmatismo, é o consequencialismo, tudo bem. Outra situação, professor, é a gente enquanto jurista, enquanto acadêmico, enquanto estudioso. A gente está analisando, aqui nessa live, está tendo mais um perfil em tese, o que é muito bacana, um perfil mais acadêmico, que eu também gosto muito. E acho que você também, a gente está voltando a estudar a teoria geral do direito. O diálogo das fontes com o direito constitucional, com o direito comparado. E, assim, pode falar o que quiser. Quando a gente volta a estudar, eu peguei Jazz, nós temos várias interpretações naturalmente, mas tudo começa pela interpretação gramatical literal. E, a meu ver, assim, a análise que foi feita pelo próprio Supremo, assim, do artigo 7º, inciso 6 e 13, bem como artigo 7º, 26, 8º 6, 8º 3 e outros dispositivos, talvez não foi uma análise que adentrou de maneira profunda, exauriente, até porque, era uma liminar, vamos dizer assim, ainda tem todo o julgamento plenário de mérito, aquela história toda. Mas, aonde eu quero chegar? Porque muitos falam, igual eu estou vendo comentário, mas o sindicato está exigindo para negociar, o sindicato não está negociando, o sindicato... Não, o que a gente está debatendo agora nesse momento é hermenêutica, a teoria geral do direito. E, professor, não tem um dispositivo mais claro do que o artigo 7º, 6 da Constituição. Ele diz com todas as letras, e de maneira muito clara, como diz meu sócio, de clareza solar, de que o princípio da irredutibilidade salarial ele só comporta a redução do salário por convenção ou acordo coletivo. E não está nem a palavra acordo ou convenção coletiva como está no 13, porque daí ia permitir acordo individual ou acordo coletivo. Não. Está convenção e acordo coletivo. Então, ou seja, tem que passar pelo sindicato. Tem que passar pelo sindicato. Uma coisa é reduzir jornada. Outra situação é reduzir salário. Mas eu posso reduzir a jornada mantendo... Não. Para reduzir salário, tem que passar pelo sindicato, né? E até você citou bem o artigo 503 da CLT, eu acho que é isso mesmo. Aonde eu quero chegar com essa história toda que eu estou contando? O que me preocupa, né? Então nós estamos num momento agora de jurisprudência de crise, direito emergencial, direito de crise. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula, que é quem interpreta a Constituição, ele está fazendo uma leitura, e pode falar o que quiser,
Mas uma leitura contra a lege, você pode até falar, mas ele usou princípios, ponderação, razoabilidade. Mas veja, eu estou analisando o artigo 7º, 6 da Constituição. Pergunto, isso não está abalando um Estado democrático de direito? Segundo ponto, a pandemia do coronavírus, embora com todas essas consequências gravíssimas, é motivo para a gente flexibilizar dessa forma as vigas mestras da teoria geral do direito, que a gente está falando de hermenêutica, de interpretação, que é uma ciência milenar, é uma ciência que desde Romano a gente estuda hermenêutica e exegese. E a gente sabe que o direito comparado ele é muito preocupado com a hermenêutica, com a exegese, com a interpretação das normas e tudo mais. E eu concordo, o ministro Carlos Lewandowski, assim, ele tentou ter uma preocupação com respeito à Constituição. Tanto que ele utilizou a expressão interpretação conforme a Constituição, que é do grande Comes Canutilho, lá na Faculdade da Universidade de Coimbra, quer dizer, uma das maiores autoridades do mundo em direito constitucional. Então, veja, isso não pode criar um precedente até arriscado e perigoso que pode abalar um Estado democrático de direito daqui para frente. Quer dizer, o Supremo, então, daqui para frente, não só o Supremo, vamos pensar os juízes, embargadores e ministros, estariam daí em diante autorizados a decidir mesmo contra a lei e mais. Qual que é a regra básica de hermenêutica? Toda regra de exceção comporta uma interpretação restritiva e não uma interpretação ampliativa. Então, veja, o que eu estou perguntando, tá, professor, não é que eu sei a resposta. É o que eu estou efetivamente pensando mais. Eu estou estudando muito nesse momento, essas madrugadas, teoria geral do direito, filosofia do direito, e eu queria ouvir um pouco a opinião, até porque você tem uma experiência muito rica como advogado agora, como membro do Ministério Público e como desembargador. Quer dizer, estou muito curioso em ouvir a sua opinião sobre isso. Não, meu querido, me parece, hoje até coloquei lá no meu Instagram lá exatamente isso, né, que a decisão do Supremo, exatamente nas suas palavras, faz um precedente perigosíssimo para o Estado Democrático de Direito. E por quê? O Estado Democrático de Direito ele é assentado em princípios fundamentais e objetivos fundamentais que também são princípios. Né? Dignidade humana, valor social do trabalho, valor social da livre iniciativa, ou seja, a livre iniciativa não é um fim em si mesmo, não é só o lucro. A livre iniciativa tem que ter uma função social, ela tem que ter um valor social. E isso é um fundamento lá para a função social da propriedade, função social da empresa e função social do contrato, que são subprincípios vinculados ao princípio fundamental do valor social da livre iniciativa. Né? A correção das desigualdades sociais e regionais, a promoção do bem comum sem preconceito de raças, cor, sexo, idade, né? São todos princípios fundamentais sem os quais não se pode falar em Estado Democrático de Direito. E me parece que eu acho que foi unânime. Os ministros reconheceram que a redução salarial atinge a dignidade humana, atinge o valor social do trabalho, atinge regra explícita da irregularidade salarial, que é um direito fundamental, mas relativizou, dizendo, por exemplo, um voto do ministro Alexandre de Moraes foi negar a existência de um conflito coletivo para construir uma tese que se trataria ali de um conflito individual. Como se o empregador fosse reduzir o salário só de um empregado. Não vai resolver o problema dele. Ele vai reduzir para todo mundo, ou pelo menos parte, ou setor, um grupo, para fazer jus, né, para ele ter uma economia para manter a empresa. Né? Então, realmente, foi algo assim meio assustador. Porque o Supremo, como guardião da Constituição, espero de uma corte que seja guardião da Constituição muito mais, né? Porque a crise da pandemia, né, do coronavírus é grave, é extremamente preocupante, o mundo inteiro está assistindo isso, mas não justifica, por exemplo, e eu sempre falo isso, como que o Supremo ele é muito duro com os direitos sociais dos mais fracos e ele é muito benevolente com os direitos sociais dos mais ricos. Por exemplo, a possibilidade de superar a lei de responsabilidade fiscal para os próprios estados, para os governadores, para os prefeitos gastarem mais do que arrecadam. Ou, hoje, quem me falou foi o presidente da OAB, lá do Espírito Santo,
que os banqueiros receberam, né, 3 trilhões de reais em decorrência dessa crise, de Nossa facilitação. senhora. 3 3 trilhões. trilhões. Trilhões, né? Outra coisa, nós não levamos a sério a Constituição. Todos os países mais ricos do mundo têm impostos sobre grandes fortunas. Uns mais, outros menos. Mas a modelo para a Suíça, por exemplo, tem impostos sobre grandes fortunas. O paraíso dos bancos lá, que eu fui em Suíça, tem impostos sobre grandes fortunas. Por quê? É exatamente esses impostos que vão corrigir essas desigualdades sociais e evitar que haja essa crise pós-pandemia. Porque seria muito mais fácil você instituir imposto sobre grandes fortunas de maneira transitória. A gente sempre fala, né, CPMF transitório, para você vai pagar. Mas por que eu não pego? Quando eu falo assim, grandes fortunas, eu estou falando que eles ganham mais de 1 bilhão. Aquele patrimônio líquido de 1 bilhão. Cara, não vai sacrificar essa pessoa se ele der 3% lá. Isso é que é solidariedade. O sacrifício seria bem menor. Ah, mas, Carlos, imposto sobre grandes fortunas é coisa de comunista. Coisa de comunista, né? Todos os países mais ricos do mundo têm. França tem, Itália tem, Suíça tem. Então, quer dizer, os países do norte da Europa, lá, Dinamarca, Noruega, Suécia, todos eles têm. Porque eles já chegaram à conclusão que se você não tiver essa reserva, você vai sacrificar muita população dos que ganham menos. E isso é ruim para a própria economia, porque você retirar a renda, você tira consumo. E ainda vai ficar muito a ciranda. Ou seja, a equação nossa aqui no Brasil é um país imediatista, né? Infelizmente, as pessoas querem ganhar logo muito e curto prazo. Isso é que gera crise. Então, eu falo, instituir esse imposto sobre grandes fortunas seria a primeira medida do governo se tivesse realmente resolver o problema da solidariedade. Falar, gente, vocês ganharam muito, vocês estão batendo recorde, enquanto o mundo teve crise, nos 10 anos vocês estão tendo lucro, a gente vê, sabe, dos bancos aqui, os bancos privados principalmente. Outra coisa, a medida provisória fala tanto em solidarismo, mas excluiu os servidores públicos lá. Perfeito. Lá titulado. Retira o servidor público, quer dizer, o servidor público não vai dar conta do sacrifício, e é o único que tem estabilidade ou garantia no emprego, porque, segundo o Supremo, você não pode mandar embora empregado de empresa pública, social conveniente, sem motivar. Perfeito. Ainda colocar das subsidiárias, quer dizer, esse é que é o problema. Esses valores, essas questões, a gente tem que formar a convicção para depois você se encaixar com a teoria. Quer dizer, são fatos sociais e políticos que repercutem diretamente na interpretação do direito. Porque os valores, por exemplo, eu não sei longe, eu sempre lembro do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, editado pelo mesmo parlamento que editou a reforma trabalhista. Parece que são dois parlamentos diferentes. Nossa. O CPC, o artigo 1º do CPC diz, o Código de Processo Civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e normas da Constituição. Perfeito. Rapaz, ali, olha só, no Código de Processo Civil, que é o diploma mais formalista do ordenamento jurídico, lá está o valor mais importante, que é a interpretação conforme a Constituição. Nenhuma das suas regras, nenhuma das suas disposições pode ser interpretada sem levar em conta primeiro a Constituição. A efetivar os valores e as normas. Olha bem, efetivar valor, hein? Valor, que espécie normativa é de valor? Aí nós vamos ter que estudar tudo de novo, pegar a teoria geral do ordenamento, pegar Dworkin, Robert Alex, pegar essa turma toda para voltar a estudar o que é a teoria geral, a nova teoria geral dos direitos fundamentais. Então, quer dizer, quais são os valores que estão por trás das medidas provisórias à luz da Constituição? Elas não batem, há um contraste. E aí isso vai formar a sua convicção, a sua experiência jurídica, para que você possa efetivamente saber se aquele valor que está internalizado na medida provisória, que me parece que são... A medida provisória anuncia a finalidade é instituir um programa de preservação do emprego e da renda, e essa preservação do emprego e da renda vai se implementar por meio de redução salarial, suspensão do contrato, alterações unilaterais do contrato de trabalho, né, ignorando a presença do sindicato, na maioria das vezes, enfim. Tudo isso acaba, na verdade, entrando em contradição com a própria ideia de preservação do emprego e da renda. Porque para você criar esse sacrifício, para adotar essas medidas,
O Estado brasileiro, antes, ele tinha que fazer o papel dele, que é o quê? Regulamentar a Constituição naqueles buracos que ficaram há 30 anos. E eu estou falando isso porque PT não fez isso, PSDB, entrou todos os partidos no governo, ninguém teve coragem de fazer isso. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos uma plutocracia no Brasil. A plutocracia são os mais ricos governam tudo. Seja de governo de esquerda, de direita, esse grupo que eu estou falando, os mais ricos, eles disciplinam tudo. Eles têm a maior representatividade no Congresso Nacional, eles elegem senadores, governadores, deputados, vereadores, eles fazem tudo. Todo o sistema político está nojento. As pessoas reclamam do sindicato, mas já viu um partido político que é? Já viu uma assembleia de partido político? Já viu uma votação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados? O que é aquilo, rapaz? O senhor deputado queira permaneça como estão. É uma coisa totalmente bagunçada, ninguém sabe de nada, é coisa assim absurda. Aqueles acordos de liderança, rapaz, é um negócio nojento demais. Então, esse que é o modelo do Estado brasileiro, que, infelizmente, é o modelo que o povo acabou escolhendo democraticamente. Agora, eu falo, a nossa democracia é um bebê ainda, a gente vai errar muito. Agora a população acho que vai começar a despertar para isso. Ó. Os trabalhadores, né, na hora de votar, vão valorizar, porque você vota no camarada, depois ele vai reduzir o seu salário. Gente, é uma coisa meio absurda, meio constrangedora. Como é que você vai explicar isso para a sua família, com o seu salário reduzido? Está lá seu filho morrendo de fome. É complicado. Rapaz. Acho que falta um pouco de sensibilidade constitucional. Porque a nossa Constituição, eu acho que você consegue identificar um grau de desenvolvimento de um povo pelo respeito que esse povo tem à sua Constituição. Isso é uma máxima, isso é uma máxima. E aí, quando a gente vê essas tergiversações em cima da Constituição, Opa, travou? Contra-majoritários. Eu acho que o papel do Supremo, às vezes, tem que ser contra-majoritário. Porque, senão, a opinião pública de plantão, que na verdade é a opinião publicada, né, manipulada pelos grandes órgãos de comunicação, né? Por exemplo, a reforma trabalhista. Você vê que a mídia toda patrocinou a reforma trabalhista. Eu vi claramente para algumas emissoras falando, nós somos a favor da reforma trabalhista. A gente viu que a minha Globo, coisa e tal, todo mundo a favor da reforma trabalhista. E é engraçado isso, porque são as grandes empresas, elas se beneficiam diretamente, ou seja, não tem menor espírito de solidariedade, não pensam lá na frente. E o Brasil está ficando ruim, porque a violência... Você acha que depois dessa crise de pandemia, o que vai de aumentar de violência, rapaz? Você imagina? Pelo amor de Deus, eu já estou vendo um futuro muito ruim. Muito ruim. Porque as pessoas vão perder os seus referenciais de organização social. Ao invés da gente estimular as associações, a associação de bairro, a associação sindical, a associação cooperativa, em vez de estimular isso, parece que o Estado está afastando as pessoas a se unirem, a se organizarem. E isso é tipo de ditadura. Meu. Os modelos totalitários detestam coletivização, detestam organização. Então, para vir por trás disso, é muito pior do que a gente pode imaginar. E aí se favorece um grupo. Na Segunda Guerra Mundial aconteceu assim. O nazismo favoreceu os grupos de fabricação, as empresas de fabricação de armamentos, de fardas, e tudo isso aí foram muito bem fortalecidos, enriqueceram muito. Sim. E aí veio a atrocidade para a humanidade. Olha o perigo. Né? Nós, acho que o Brasil prega sempre a solução pacífica. O Brasil integra todos os organismos internacionais de direitos humanos. O Brasil sempre teve um papel respeitadíssimo na OIT, na ONU, de abrir a conferência da ONU, etc. E tal. Nós estamos perdendo isso aí, né? Isso vai ser as futuras gerações vão olhar para trás e falar, rapaz, pelo amor de Deus, o que é isso? Nossos antepassados deixaram um mundo horrível para a gente aqui. Eles tinham tudo nas mãos. Pô, o Brasil pensa direitinho, se a gente radicalizasse a educação, dessa educação para todas as pessoas, é o que a gente procura fazer todo dia, professor, a gente se dá, se doa, faz tudo, se entrega para levar uma boa informação, uma boa educação. Pô, você imagina, a valorização dos professores, você imagina, rapaz. A gente ia fazer uma revolução silenciosa pela educação. Exato. Mas não, parece que deixou o pessoal sem educação mesmo, as pessoas não conseguem ler um livro. A gente vê dificuldade, rapaz. Cada vez mais difícil. Então,
Aqueles que estudam, se esforçam mais, são os que acabam vencendo, mas nem esses Exatamente. não vão conseguir, porque vai acabar emprego, né? Você vê hoje está acabando o concurso, é Estado mínimo. Exato. Olha o paradoxo. Agora a gente vê como é importante o Estado forte. Porque nessas horas mesmo pesadas, eu quero ver se é o capital que vai salvar a população. É. Fala bem, os hospitais privados vão fazer doação, vão atender todo mundo de graça. Não vão, rapaz. A lógica é muito perversa, a lógica é perversa, porque se o Estado não intervir, não adianta deixar O livre. desespero pelo A... Corona Voucher, né? A gente vê agora, né? Eu sou desesperado pelo Corona Voucher, mas é uma intervenção estatal, não deixa de ser. E aí que a gente fica vendo como é que a situação fica mais complexa, porque esse conjunto de valores que estão por trás das medidas provisórias não retratam exatamente aquilo que a Constituição prevê. A solução pacífica dos conflitos, né? No plano internacional, o profundo respeito aos direitos humanos. Existem convenções da OIT, se a gente seguisse mesmo da Marinha Norte, o governo tinha que olhar aquilo para tentar superar as crises, né? E um papel do Supremo Tribunal Federal, que é contraditório. Está lá no Supremo o julgamento da ADI que questiona a constitucionalidade do decreto de denúncia da Convenção 58. Está Sim, lá tá parado lá. lá. Está lá. Então, o Supremo tem que julgar aquilo, porque me parece que é inconstitucional a decreto, porque não pode. Por dois motivos. Quando eu era desembargador, por isso eu sempre fui um embargador muito ativo, né? Então, lá, fui relator de um recurso ordinário, que eu verifiquei a questão da constitucionalidade do decreto da denúncia, fui, argumentei, suscitei um incidente de inconstitucionalidade incidentalmente. Perfeito. O tribunal declarou, por maioria absoluta, a inconstitucionalidade do decreto de denúncia e mandou reintegrar os trabalhadores que estavam. O pedido era baseado na Convenção 58. Uma vez declarada a inconstitucionalidade da decreto de denúncia, ela se restauraria e voltaria a ter vigência, né? O tribunal editou uma súmula a respeito disso. Aí, por conta dessa súmula, rapaz, recebi várias taxações lá do ministro Gilmar Mendes, que falou que o tribunal era comunista, que tem nada comunista, isso é lógico do capitalismo, isso. É da OIT, não tem nada com. Faz parte integrante do capitalismo. A preservação do emprego é fundamental para a existência do capitalismo. Os sindicatos são fundamentais para o capitalismo. Exato. Senão não existe, não faz sentido. Então, aí, rapaz, pô, depois disso, o tribunal pressionado, tão pressionado, o tribunal resolveu cancelar a súmula. Só que o acordo já era o precedente, né? Então, o modelo de precedente do novo CPC, eu falei, não, eu estou aplicando, invocava, que a súmula cancelada não. A súmula só é a tese, mas o precedente está afirmado, eu tinha que seguir o precedente pleno. Então, são essas lutas, eu estou falando, são lutas que a gente trava para tentar melhorar. E eu não sou a favor da estabilidade plena, a não ser para algumas carreiras típicas de Estado. São agentes políticos que têm que ter autonomia mesmo, senão o negócio fica bagunçado. Mas eu defendo a garantia provisória do emprego, porque até no contrato de locação de bens imóveis residenciais, se você quiser reaver o imóvel sem crime, você tem que motivar um contrato civil tipo, onde há partes iguais, você tem que motivar para você despejar o seu inquilino, você dono, locador, você tem que dizer para que você está retomando o imóvel. Quer dizer, agora, para você mandar o empregado embora, você não tem que motivar nada. É uma coisa é disparidade total. Um contrato que é de direito social e outro contrato que é de direito civil, de liberdades, e outro é de estado de necessidade. Quer dizer, o salário tem natureza alimentícia, então se você manda o empregado embora, você está, em tese, se ele não tiver uma outra colocação, você está condenando ele a morrer, né, pela natureza. Já a locação não, o camarada mora até debaixo da ponte, mas mora. Ele tem condição de dormir. Mas o valor que o ordenamento jurídico dá é diferente. Né? Eu tentei refletir sobre isso para formar uma base teórica para interpretar o sistema. Né? É isso que Exato. eu provoco, a teoria crítica. Né? E a teoria crítica vai você crescer realmente, né? Para Exatamente. você não ser um mero repetidor de doutrina de jurisprudência alheia. Ah, sim. Nós somos bípedes pensantes, a gente tem a liberdade de pensar. E essa liberdade de pensar, ela só se forma, ela não é aurida do nada, ela tem que ser sistematizada. Estudar, estudar, Exato. estudar, estudar. Ponderar, ouvir. É isso, por isso que o cara te criticou aí, mas, na verdade, graças a Deus que as pessoas mudam. O ser humano, ele é mutante por natureza, senão nada Exatamente. faria sentido. E nós, do direito, temos que ter isso.
Hoje a teoria da argumentação que está em voga. É a melhor argumentação com substratos bem substanciosos. Se tiver colisão de direitos fundamentais, trabalhar com razoabilidade. Aí você verifica no caso concreto, a medida foi necessária, foi adequada, há proporcionalidade no sentido estrito. Você vê, porque nós estamos diante de colisão de direitos fundamentais. De um lado, o direito de propriedade do empregador, do outro lado, o direito ao emprego e ao salário do trabalhador. Sim. Essa luta. Então, como é que você pode botar uma medida genérica dizendo que para todo mundo é a mesma coisa? Não dá. Isso vai levar, o judiciário vai examinar depois essas sessões. E o Supremo perdeu a grande oportunidade, porque por meio de acordo coletivo poderia se dar a pacificar isso. Os trabalhadores mesmo se sentiriam representados pelos atores que eles confiam, pelo menos em tese, né? E aí só os sindicatos vão sobreviver, porque no capitalismo o sindicato ruim não tem que existir mesmo. Sindicato pelego, sindicato que não está no seu papel, não tem que existir mesmo. Até os próprios trabalhadores não querem, nem os empresários. O nosso modelo é bifurcado, né? Os empresários também têm sindicatos. Sim. Então, se você ataca o sindicato dos trabalhadores, você está fazendo um ataque aos seus próprios sindicatos também. É a questão das pessoas não pensam. Não pensam. Então, é ataque à instituição constitucional. É a mesma coisa o OAB. O advogado é uma instituição constitucional. Exatamente. Um ataque ao advogado é um ataque à democracia, ao Estado Democrático de Direito. Um ataque aos sindicatos é um ataque ao Estado Democrático de Direito. Um ataque à Justiça do Trabalho é um ataque contra o Estado Democrático de Direito. Porque são instituições republicanas constitucionalizadas. Previsto a Constituição. Sem elas, né, um ataque ao Ministério Público, né? Até o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, porque o Brasil é signatário de convenções da OIT, a fiscalização do trabalho é direito fundamental dos trabalhadores. Entendeu? E, professor, olha só, o que me preocupa muito, né? Essa é uma análise, colocações muito importantes, muito aprofundadas, muito bom. E assim, eu não só como professor, mas como advogado, eu tenho contato dos dois lados, né? E hoje eu estou muito mais do lado do empresário do que do empregado, né? Eu sou dono do escritório, sou um sócio lá, e meu sogro é empresário. Então, assim, estou acompanhando tudo isso de perto na prática mesmo, né? E se a gente fizer uma análise, ainda que superficial, mas é uma análise, o empregador tem três grandes espadas na cabeça. A espada trabalhista, a espada previdenciária e a espada tributária. Vamos fazer uma análise nesse ponto. Até que ponto esses programas emergenciais, eles estão aliviando o empresário na parte previdenciária e tributária? A gente está falando aqui de imposto de grandes fortunas. Porque a gente não está vendo um grande esforço nesse sentido. E mais, você pega a medida provisória 946, perdão, a 944, que é aquele programa emergencial de suporte ao emprego. Você tem acesso à linha de crédito. Mas até que ponto o empresário está tendo algum tipo de imunidade ou isenção ao benefício? Pelo contrário, ele está diferindo a dívida dele e ainda depois tem que pagar com juros ainda, né? Quer dizer, então, a gente não está vendo um esforço com a mesma intensidade de todos os atores sociais e partícipes da República Federativa do Brasil com isso. Outro exemplo que me vem na cabeça, o fundo partidário. Até onde eu sei, eu vi hoje no CNN News, os partidos políticos não vão abrir mão do fundo partidário e querem... Mais de 2 bilhões, né? 2 bilhões. 2 bilhões. 2 bi. Eles não querem abrir mão do fundo partidário, ou seja, então, foi falado nessa live, a administração pública direta e indireta, excluída por hora, fundo partidário, as instituições financeiras lucrando muito, quer dizer, eu pergunto, até que ponto a sociedade brasileira, numa visão macroscópica, ela está verdadeiramente preocupada em superar essa crise? Você entende que, assim, as forças elas são diferentes, a intensidade é diferente. E quem está sofrendo muito é a parte trabalhista. O que você acha disso? Completa, a sua análise é perfeita. É o que eu estou falando, na verdade, é isso, né? A medida provisória fala em preservar emprego, mas, ao mesmo tempo, retira o emprego, porque fala em garantir o emprego, mas o empregador pode dispensar sem justa causa durante a garantia de emprego. Então, não tem garantia de emprego. Você vai falar. Prever lá que o empresário que tiver a linha de crédito não pode rescindir o contrato. E qual a penalidade? Antecipar a dívida. Então, não é garantia de emprego. Exato. Então, não tem prejudicação. Não deu um tratamento adequado a micro, pequena, média e grande empresa. E mega empresa, né? Porque tem essas mega empresas, são os bancos,
me parece que eles vão usar esses critérios de braçada também, né? Enfim, não houve uma preocupação com a solidariedade, principalmente para a camada mais pobre da população, né, que sofre mais os efeitos. Você vê que o próprio governo queria mandar R$ 200 para a Câmara lá, e a Câmara, o Congresso aumentou para 600, que achando era ridículo, né? Porque você dá 3 trilhões para os banqueiros e dá R$ 600 para o trabalhador, é Já brincadeira, né? é brincadeira. E outra coisa, né? Está pagando a própria conta, porque a própria reforma trabalhista que criou a figura do trabalhador autônomo exclusivo, a figura Perfeito. levou para a informalidade, né? Então, realmente, eu acho que o direito do trabalho está vindo para o buraco para o fim. Mas agora a crise mostrou que ele não está, não, ele está resistindo e ele vai renascer das cinzas, eu acredito nisso. Eu nunca vi tanto interesse, tanta participação das pessoas, querendo entender o direito do trabalho. Essa hora vendo essas pessoas vendo aí o nosso debate aqui, que é esclarecedor, nós temos posições, independente de posição A, B, C. O que importa é que a gente tem que ter sinceridade e entender essa lógica que está passando. E tem alguns pouquíssimos aí ganhando muito em detrimento da maioria da população que está de boa fé, que quer trabalhar, que quer Exato. honestamente crescer, né? Então é isso que eu falo, nós temos excelentes empresários no Brasil, a gente sabe disso, né? Mas, assim, infelizmente, assim, o governo parece que ele não estimulou, do mesmo jeito que estimulou os empresários, a classe trabalhadora. E, ao fazer isso, ele acaba colocando em descrédito o direito do trabalho e as instituições seculares do direito do trabalho. Para o nosso desalento, a nossa preocupação. Cabe a nós, eu acho, né, ainda tem esperança, né, para as questões individuais, né, nas questões tópicas e na atuação na justiça do trabalho, talvez. E quando eu falo na justiça do trabalho, também é a minha culpa. A gente tem que assumir a culpa. As instituições têm que ser levadas nesse patamar constitucional. Porque quando elas chegarem ao Supremo, se chegarem, chegam com esse debate todo, né, muito bem cristalizado. Porque me parece que a forma como o Supremo julgou a ação de um partido político levou muito mais para o lado de política partidária de um partido contra o governo, alguma coisa assim, do que para a questão propriamente jurídica. Isso também influencia, porque não foi uma ação ajuizada pelo Procurador-Geral da República ou pela OAB, por exemplo. Então, o próprio autor, né, mesmo depois havendo a miticure e coisa e tal, mas mesmo assim, Exato. o protagonista principal foi um partido político de oposição. Então, tudo isso a gente vê como é que nós estamos vivendo momentos muito sérios, né, do Estado Democrático de Direito. Né? Porque, para mim, quem tinha que entrar com essa ação direta é o Procurador-Geral da República. Exato. Né? E ele atua da maneira mais imparcial possível, né, na defesa do ordenamento jurídico, que é a missão do Ministério Público. Né? E ele Defender a está democracia. totalmente, exatamente, totalmente, impressionante. Totalmente. Né? E como fez o Janot, né, no caso lá, contra a reforma trabalhista, né, no caso lá, a OAB entrou com a ação. Né? Foi. Agora o partido, né, a medida provisória publicada num dia, no outro dia o partido já tinha entrado com a ação. Eu estava conversando com o professor Otávio Pinto, aí da USP, Sim. a gente fez uma live com ele, a gente conversou muito a respeito dele, falou, pô, o partido político tendo o controle, depois a medida provisória não vai lá para o Congresso, porque lá no Congresso ele não debate lá, não tenta lá, por que entrou logo? Deixa os outros atores entrar, né? Sim. Ele ainda tem outra possibilidade. Você, sabe o que aconteceu? O Supremo, a meu ver, acabou ocupando o papel do Congresso Nacional para convolar ou não a medida provisória. Isso foi a subversão total dos atores, dos papéis das instituições. Porque eu vi a defesa sem bases jurídicas sérias em favor da medida provisória. E subvertendo a lógica da medida provisória, ou seja, a medida provisória prevê a comunicação ao sindicato e o Supremo ignorou a própria convenção, sem declarar inconstitucionalidade, ou seja, afastou a liminar e ficou aquele imbróglio, quer dizer, é uma coisa assim, inacreditável. Se a gente sentar mesmo, ver voto a voto de cada ministro, não há sustentação jurídica. O voto foi eminentemente político. Cada um colocando o seu sua ideologia, sua visão de mundo, mas juridicamente mesmo, não houve uma unidade de convicção, não houve uma ratio decidendi, houve vários obterdictos, na verdade, cada um achou eu, e na hora de votar, acho que já estavam lá com a ideia fixa de que iriam caçar a liminar dada pelo ministro. E aí realmente me preocupou, porque realmente eu acho que a gente retroagiu
muito tempo na história, e a história do futuro vai mostrar para a gente o erro que nós cometemos no passado. Olha, professor, já Cabe dá muito. 1h04 já. Foi uma excelente Então, live. Eu só tenho a agradecer. Foi um prazer. Foi uma honra. Realmente, muitos nos acompanharam. Depois vou mandar direitinho quantos que acabaram circulando. Foram muita gente mesmo. Então, essas lives são importantes para quem nos acompanha, para a gente, porque como eu disse, né? Agora eu acho que é momento de a gente tentar, na medida possível, a união, a fraternidade, a solidariedade, o altruísmo, a gente demonstrar valores enquanto povo, enquanto sociedade, enquanto nação. A gente que já teve a oportunidade, graças a Deus, de viajar bastante, assim, o maior crítico do Brasil é o brasileiro, né? Eu falo que se tem alguém que acaba com o Brasil, chama-se brasileiro, né? Então, o que a gente percebe por mais que quando a gente viaja, os outros povos também fazem críticas, mas eles têm aquele mínimo de patriotismo, um mínimo de amor à nação, amor ao povo, e a gente não percebe isso aqui, né? Eu acho que talvez a gente ganhe essa valorização de tentar amar um pouco mais o país. A gente, lógico, tem que ter críticas, tem que, lógico, acompanhar o que está acontecendo, mas um momento de também criar um amor por esse país. Eu acho que o caminho também não é todo mundo sair do país e largar isso aqui. Eu acho que não é por aí. Eu acho que também, se o país ele está da forma que está, a gente tem um pouco de culpa também nisso. A gente precisa se envolver um pouco mais com os assuntos sérios, né? Não só carnaval, não só funk, eu falo com todo respeito, tá? Não só funk, não só futebol, não só sertanejo, mas também a gente se envolver com os assuntos sérios. E a gente pode falar e temos autoridade porque nós somos amantes de música. Eu sou DJ, né? Você é cantor, então assim, a gente ama música, mas assim, a gente precisa se envolver com os assuntos sérios, né? Então, eu queria agradecer, foi um prazer, foi uma honra. Para quem está assistindo, eu vou deixar essa live salva no meu canal no YouTube, lá Leone Pereira. E, professor, pode dar as últimas palavras aí também para o pessoal que está nos acompanhando, mas, mais uma vez, gratidão, tenho grande admiração por você, enquanto pessoa, enquanto profissional, realmente um dos ícones da área trabalhista. muito obrigado, Leone Pereira. Você também, eu tenho a recíproca verdadeira, sou seu admirador. É muito boa a nossa live aqui, a gente poder conversar a respeito disso, de maneira aberta, transparente. Para aprofundar aqui, eu também estou dando um curso aí, né, um curso de coronavírus, Verdade. direito do trabalho. Curso Quem muito quiser lá bom. me seguir lá na minha live, no meu Instagram, @CHBezerraLeite. Quem quiser Perfeito. lá, faça um vídeo lá, se aprofundar, estarei lá à disposição. Agradeço o espaço e me coloco à sua disposição, Cleone, né, nos seus cursos aí maravilhosos, a Poxa. pós-graduação, curso Professor titular da preparatório. pós, né? Professor da nossa pós. Estará com a gente no segundo semestre, com certeza. Quem sabe até aula, Estaremos, quem sabe aula ao vivo vai vir, né? De Vitória para vamos São torcer. Paulo. Depois tomaremos um Opa! vinho, quem sabe, né? Tem que pensar Vamos positivo, né? torcer. Tem que pensar positivo. Eu estou Pensar positivo. esperançoso. Talvez esse período de quarentena nosso vai ter alguma repercussão lá na frente, porque eu acho que o caminho é esse aí mesmo. Vamos passar por isso e o direito do trabalho vai se resgatar e vai cada vez mais estar triunfante. E seu curso cada vez com mais sucesso, você merece ser um grande professor. Tá bom, meu amigo? Obrigado, viu? Muito Um obrigado. forte Obrigado abraço, boa também. noite e gratidão para todos que nos acompanharam. Tudo de bom, viu? Até a próxima. Tchau, Um tchau. abraço a todos. Fique com Deus. Um abraço. Com Deus, tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.